Pessoal, é o seguinte, em 89, o Abílio Diniz, um empresário muito bem sucedido, foi sequestrado, ficou preso no cativeiro por 5 dias. Na época, acharam material do PT e do Lula, material de campanha escondidos no esconderijo. Nunca provaram uma relação, enfim, do ex-candidato na ocasião de 89 com aquele material e o negócio ficou meio abafado. Até que o Lula, numa visita recente nessa semana a Alagoas, decidiu tocar no assunto e falou algo quase inacreditável. Vou mostrar para vocês, trazer aqui alguns detalhes, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito no canal Politizando. Se puder, se inscreva, ativa as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para a gente chegar mais longe, chegar em mais pessoas que estejam também interessadas num Brasil melhor, como é o nosso caso aqui. Pessoal, vou mostrar aqui o vídeo, que eu vou deixar link no comentário fixo para quem quiser assisti-lo também. E em seguida eu trago algumas informações para vocês entenderem aqui. Vamos lá então para o vídeo. Eu vou dar o play aqui, mas reparem que no começo já chama o Renan Calheiros, que estava presente ali naquele evento, que foi, repito, em Alagoas, de companheiro, mas ele durante o impeachment era considerado golpista. Mas como está junto com o Lula de novo, e no caso aqui já estava em 2018, aí vira de golpista para companheiro. É assim que funciona. Depois o companheiro Renan virou ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. E tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Não sei se vocês estão lembrados, houve um sequestro do Abílio Diniz e colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim: presidente, na época era só Lula, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como um democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, sabe, morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. E tem gente que aplaude, Pensa que proposta, você vai acabar com a greve de fome e vai ser solto. Aí o Lula acha bom que eles, toparam o acordo, mas quem não toparia? Você faz uma greve de fome e aí, chega alguém e fala: não, se você acabar com ela, você vai receber a liberdade, mesmo tendo mantido num cativeiro por 5 dias Abílio Diniz, Mas vamos trazer aqui alguns detalhes só para a gente tentar entender. Isso que ele chama de erro, insisto, foi um sequestro, que é crime hediondo, mas na fala do Lula virou um erro. Quando ele cita ali os meninos, quem está aqui assistindo pode pensar: nossa, talvez eram adolescentes, pré-adolescentes. Não, eu pesquisei, vou deixar um link no comentário fixo que traz a idade de todos eles durante a soltura. A média é de 36 anos, portanto não tem mais menino aqui não. E não eram 10 brasileiros, como ele fala, apenas um. E assim, FHC, para provar que era democrata, tinha que soltar os sequestradores.
Então quer dizer que se não tivesse soltado aí, Fernando Henrique Cardoso não seria um democrata por conta disso? Ah não, mas é que eles estavam em greve de fome e aí iam fazer greve seca. Olha, né, tudo bem, eu sou humanista, eu me preocupo com a situação, com a saúde das pessoas, mesmo daquelas que estão na prisão. Mas peraí, se isso aqui for o argumento que muitos petistas estão usando para justificar, né, essa atuação do Lula, já pensou se vira moda? Daqui a pouco uma cadeia inteira vai fazer greve de fome, ameaçar greve seca para receber a liberdade. Então é claro que tem aqui alguns detalhes políticos, né? O Fernando Henrique na época conversou com pessoas de outros países, mas baseado nessa fala, é uma fala, na minha opinião, bastante lamentável e desnecessária do Lula nesse momento. Inclusive levanta algumas dúvidas. Ele falou de improviso aqui, porque se foi falando uma bobagem dessa, mesmo que para agradar o Renan Calheiros, que estava ali atrás assistindo junto com outros companheiros, né? Chega a ser engraçado, Renan Calheiros sendo chamado de companheiro, né? Só reforça que o Lula não está nada bem. Não é possível que ele não saberia de algum outro episódio envolvendo os dois para ser lembrado. Pegar um negócio que estava abafado, que virou notícia, que está gerando uma repercussão gigantesca. Só entrar no Google, digitar Lula, vai sair isso aqui, muita gente comentando, criticando. Agora, se não foi de improviso, será que isso aqui, não a fala inteira, porque o Lula estava ali contando uma história, mas será que o tópico, digamos assim, né, Lula, quando você for falar, toca nesse assunto, será que estava no script e foi planejada? Então, de todo jeito, se foi de improviso ou se foi planejado, é algo lamentável. E qual que é o intuito de falar isso aqui? Sem ser perguntado, que você está numa entrevista, alguém pergunta, fala, não, tudo bem, foi provocado, foi perguntado, não, do nada resolve soltar isso. E a pergunta que muitos fazem também é o que o Lula ganha com isso? Aí chega naquele ponto, o Lula ganha, né, a polarização um pouco mais fortalecida, será que vai mesmo? Porque Bolsonaro vinha numa semana com desgastes gigantescos, aí vem o Lula e resolve dar uma forcinha. E para quem acha, não, você está exagerando, William, né, o PT não quer Bolsonaro com alguma força, vamos lembrar aqui, recordar é viver. Dia 9 de maio de 2021, matéria do Metrópolis, vou deixar link no comentário fixo. Manchete, Lula volta a São Paulo preocupado com a fraqueza de Bolsonaro. E lá vai dizer que o ex-presidente aproveitou a visita a Brasília para dizer aos companheiros que é preferível Bolsonaro na situação em que está a ele no chão. E vai dizer a matéria, a oposição, PT na cabeça, deve continuar batendo em Bolsonaro, mas não a ponto de inviabilizá-lo como adversário a ser batido nas eleições do ano que vem. O senador Renan Calheiros, está lá na matéria, do MDB de Alagoas, esse companheiro aqui, né, que eu acabei de falar, relator da CPI da Covid, sabe disso e compartilha da opinião de Lula, devagar com andor para que o santo não caia. Lula está convencido de que tem lugar assegurado no segundo turno. Concordam com ele Bolsonaro, seus ministros e líderes de partidos fechados com o governo até aqui. Mas Lula quer Bolsonaro no ringue para com ele trocar socos. Nada, pois, de apeá-lo do poder. Melhor mantê-lo de pé, sangrando. E aí tem só que lembrar o PT que quando Bolsonaro sangra no poder, com a política econômica desastrada, com uma condução na economia em que a omissão e a ação desse governo, que o governo errou por omissão em relação às vacinas, aquilo que tinha que ser feito e era defendido pela ciência, e também na ação, ao propagar fake news, ao incentivar tratamentos ineficazes para a Covid. Então Bolsonaro errou por omissão, ou errou também na ação, ele próprio um péssimo exemplo. Então tudo isso, né, não importou, parece, para o Lula se dispor pessoalmente a lutar pelo impeachment de Bolsonaro. Porque, como foi dito aqui, prefere mantê-lo de pé, sangrando, e o país, nesse caso, sangrando junto. Então a gente sabe que a luta do PT nunca foi contra o fascismo, isso é só um discurso. A luta sempre foi pelo poder. Porque se quisesse, de fato, derrotar o fascismo, por que o Lula não se mobilizou pessoalmente em torno do impeachment de Bolsonaro? O PT fez uns movimentos tal, para falar que estava preocupado com alguma coisa, mas Lula, a principal figura do partido, não. Vale lembrar, inclusive, já que falam tanto em Paris, que o Lula, enquanto a oposição lutava aqui pelo impeachment, foi para Paris receber um prêmio lá na capital da França. Para o Lula, vale aquela velha tática do quanto pior, melhor. Foi assim lá nas eleições diretas, em que o PT puniu 3 deputados que votaram no Tancredo Neves contra quem? Paulo Maluf. Foi assim quando o PT não queria Constituição em 88. Foi assim o PT quando o Itamar Franco assumiu e o PT, enfim, ficou contra o Itamar.
Foi assim em vários outros momentos. É aquilo, você aposta no pior para facilitar a chegada na ocasião lá atrás, ou nesse caso aqui, a volta. O próprio Zé Dirceu, em 2018, falou algo sobre isso, e que Bolsonaro ganhando seria uma forma de reduzir a rejeição ao PT para voltar no poder agora em 2022. É só dar um Google aí, né? Apostavam no Brasil sangrando até as eleições deste ano. E para eu fechar esse vídeo, eu deixo aqui uma reflexão da Madeleine Laxco, jornalista, que disse o seguinte no seu Twitter ontem: um fazendo motociata e o outro defendendo o sequestrador. Nos grupos dos adoradores, geral garante que é a única forma de defender a democracia. Essa é a polarização que o Brasil precisa superar. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, até mais!